Fala pessoal, continuando então com os nossos vídeos de TypeScript. No vídeo de agora a gente vai aprender sobre classes. As classes não são obrigatórias no TypeScript, como eu falei no vídeo Mitos e Verdades. A gente pode trabalhar com programação funcional, mas as classes são bem úteis, muita gente ainda utiliza, então é bom a gente saber também como funciona, ok? Para quem já trabalha com classes, já entende como funciona o paradigma de programação orientada a objeto, várias das coisas que vocês vão ver aqui, vocês provavelmente já sabem, pode ser que tenha um detalhe ou outro novo com o TypeScript, ok? Mas para quem nunca viu, continua no vídeo porque vão ter detalhes bem importantes aqui. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente faz, né, a gente tem que criar uma classe. Eu vou criar aqui uma classe chamada UserAccount, ok? Opa! E aí dentro da UserAccount eu consigo definir aí propriedades que ela vai ter. Por exemplo, eu vou botar o name, que vai ser do tipo string, e um age, que vai ser do tipo number, ok? Para eu poder criar o meu objeto, eu preciso de um método. Esse método é o constructor, e o constructor recebe as propriedades com qual o meu objeto vai receber. No caso aqui, o nosso name, string, e o nosso age, number, ok? E recebendo esses valores, a gente já consegue assinalar esses valores aqui, utilizando o this, que é o objeto dessa classe. E aí, como vocês podem ver aqui, ele já tem as duas propriedades que a gente pode assinalar. O name, que vai receber o valor de name, que foi passado, e o thisAge, que vai receber o valor de age, que foi passado, ok? Feito isso, se eu já quiser criar, por exemplo, um objeto aqui dessa classe, a gente já consegue. Basta que a gente digite const, por exemplo, will, new user account, e aí eu vou passar os dois valores. Repare que ele espera receber o nome, que é string, e a idade, que é um número. Então, William e a idade 30, ok? Feito isso, se eu der um console log de will, eu já vou conseguir ver aí o resultado no nosso objeto. Para isso, eu vou abrir o nosso terminal aqui, ok? De um lado, eu vou compilar o nosso código, então para isso eu vou botar tsc watch, então ele vai ficar assistindo o nosso código. Se vocês forem em dist, a gente vai ter o nosso código aqui, ó, compilado já. E do outro lado aqui, eu vou usar o nodemon para rodar o nosso código. Se você não tiver o nodemon, primeiro você instala com npm install -g nodemon. Deixa eu aumentar aqui para você ver direitinho, ok? Eu já tenho instalado aqui. E para rodar ele, basta que você digite o seguinte: nodemon dist classes, ou onde tiver o arquivo JavaScript de vocês, ok? Feito isso, ele vai ficar rodando o tempo inteiro. E reparem que eu mandei rodar e ele já jogou aqui no nosso console log, olha, o nosso objeto de UserAccount, que tem name William e a idade 30. Então, o nosso objeto já está aí funcionando sem problema nenhum. E se eu quiser, por exemplo, imprimir algo específico dali, eu também consigo. Por exemplo, will, age, só isso. Reparem que se eu salvar, ele já passou aqui, ó, o 30 separadinho direitinho. Então, a gente consegue acessar o objeto e também consegue acessar uma propriedade específica desse objeto, ok? Outra coisa que eu posso fazer é criar, por exemplo, um método aqui dentro do nosso objeto. No caso aqui, eu vou criar um método que eu vou chamar de logDetails, ok? Que não vai receber nada e vai retornar um void, que vai ser um console log, ok? Esse console log eu vou botar, por exemplo, the player this name is this age years old. Só isso. Ele vai imprimir no console a idade, o nome, né? O jogador tem um nome e a idade tal, certo? Fiz isso. Se eu quiser imprimir, basta que eu venha aqui, console log. Ou na realidade, como ele já tem um console log, né, eu não preciso, senão fica redundante. Eu vou botar aqui will logDetails, é um método, vou colocar. Salvei, reparem que ele botou já aqui, olha, no nosso console, ó, the player William is 30 years old. Então ele conseguiu pegar aqui o valor this name e o valor this age e conseguiu imprimir para mim normalmente sem problema. Então é assim que a gente cria uma classe. Provavelmente nada de muito novo aí para vocês.
E assim que a gente consegue chamar tanto o objeto inteiro, quanto uma propriedade, ou então um método desse nosso objeto, ok? Agora a gente pode fazer o seguinte, a gente pode criar uma nova classe que estende dessa classe aqui. Como assim estender? A gente pode criar uma classe que vai ter as propriedades dela, os métodos dela, igual esse daqui, mas que também vai ter, além das coisas delas, as coisas de quem ela está estendendo. Ou seja, uma classe que vai ter um método logDetails e também vai ter essas propriedades aqui. Como a gente faz isso? Basta a gente criar uma classe, por exemplo, charAccount, ok? E aí a gente vai estender, então extends, e um nome da classe que está estendendo, userAccount. Feito isso, eu já tenho aí, então, uma classe que estende da outra. E aí eu posso criar propriedades novas nessa classe também. Então, digamos que eu vou botar aqui nickname, que espera uma string, ok? E level, que espera um number. Fiz isso, vou criar também o nosso construtor, certo? E o construtor eu vou receber todos os valores das propriedades que ele tem, mais os das propriedades que ele está herdando. Então, name, string, age, number, o nickname, string e o level, number. Um detalhe interessante aqui é que não necessariamente precisa ser o mesmo nome. Se eu quiser botar só L, tá ok, não tem problema nenhum, ok? Pode ser L, pode ser level, pode ser o que vocês quiserem. Só na hora da atribuição do valor aqui embaixo, que aí sim precisa ser igual. Agora, como eu falei, a gente vai pegar as propriedades do que a gente está estendendo. Então, para isso, a gente vai usar a palavra super. E o super ele vai pegar as propriedades da nossa classe superior, da nossa classe acima. Então, as propriedades que a gente quer pegar são o name e o age. Fazendo isso, a gente já conseguiu o name e o age. Reparem que eles não estão mais assinalados. E o resto eu vou pegar aqui, não logDetails. Eu vou pegar o level. Level não, primeiro o nickname. Não importa a ordem, mas só para ficar mais bonitinho. E o level agora. Ok? Fiz isso. Se eu quiser, eu posso criar um novo objeto do charAccount e ele vai funcionar. Então, vamos ver isso aí funcionando. Vou criar aqui um John. E aí eu vou chamar new charAccount, que espera um name, John, uma idade, 45, um nickname, John Master, sei lá, e um level, 80. Fiz isso, reparem que ele funcionou normalmente, sem problema algum, ok? E se eu quiser, por exemplo, rodar um console log do John.name, ele vai funcionar. Reparem aqui, ó, John, funcionou certinho. Se eu quiser passar o objeto inteiro, ele também funciona, olha só, name, age, nickname e level. Então, ele tem todas as coisas do charAccount e mais as coisas do userAccount. Isso inclui o método. Então, se eu botar aqui, por exemplo, um John logDetails, não console logDetails, e salvar, reparem, ele imprimiu aqui direitinho o método do John com o nome dele certo e a idade dele certo. Então, a gente consegue, através de uma classe, herdar para uma outra classe e usar os métodos da classe de cima, ok? Isso é considerado uma das grandes vantagens aí da programação orientada a objeto, ok? Só que aí a gente tem essa parte aí, onde a gente tem as extensões e tudo, mas a gente tem alguns detalhes que a gente pode fazer também, que são chamados modifiers. O que são esses modifiers? Digamos que tem alguma propriedade aqui que eu queira que ela não possa ser modificada depois da criação. Como assim? Digamos que aqui, olha só, eu tenho o John, certo? E aí eu estou passando as propriedades aqui. O nome, a idade, o nickname, o level, etc. Se eu quiser, eu posso vir aqui, por exemplo, John, nickname, e mudar o nickname para Will Justa. Ok? Fiz isso, salvei. E aí, se eu quiser aqui embaixo
passar, por exemplo, todo o objeto do John, né? Console log John. Reparem que no objeto do John, ele agora tem o nickname Will Houston. O que não faz muito sentido, né? O nickname dele era John Master. E aí, aqui eu estou passando um outro nickname. Como eu posso fazer para não permitir isso daqui? Ou seja, que ele não seja alterado. Existem algumas formas. A forma mais pesada, digamos assim, é passar a palavra private aqui na frente. Ou seja, eu digo que ele é privado. Então, dessa forma, nenhum lugar externo vai conseguir chamar essa propriedade nickname ou sequer alterar. Então, se eu salvar isso daqui, reparem que ele dá um erro já no nosso TypeScript. Aqui ele está rodando porque ele está rodando o código anterior, o código antigo. O código novo ele nem compilou porque ele deu erro. Ele deu erro por quê? Ele já diz aqui, olha, a propriedade é privada e ela só pode ser acessada dentro da classe charAccount. Como assim? Se eu criar um método aqui, um novo método, por exemplo, logCharDetails, ok? Falar que ela é void e criar aqui, por exemplo, um console log escrevendo the player, this name has the char, this nickname at level, this level. Eu tenho um método e reparem que eu estou conseguindo chamar o nickname aqui sem problema nenhum. Não deu erro. Então, se eu apagar isso daqui, só comentar por enquanto, por exemplo, e mandar rodar um John logCharDetails. Se eu salvar, reparem que ele salvou, não achou nenhum erro. E aqui embaixo ele colocou direitinho. Ó. O player John tem o personagem John Master no level 80. Ou seja, mesmo com private aqui, ele conseguiu chamar sem problema algum. Por quê? Porque o private ele me permite chamar a propriedade dentro da classe. Então eu consigo chamar, eu consigo inclusive editar, se eu quiser, e não vai ter problema nenhum. Mas se eu quiser chamar do lado de fora, eu já não consigo. Então se eu quisesse simplesmente dar um console log aqui do John nickname, reparem que ele já nem mostra para mim, ele nem mostra a opção. E se eu escrever nickname, se eu escrever certo, né, que é importante, reparem que ele já diz, ó, não pode, é privado. Então, o método privado é, no caso, quando a gente não quer que seja alterado ou sequer lido fora da classe. A gente também tem uma opção onde a gente permite com que esse nosso objeto seja lido, porém não editado. Então, a gente permite que leia, não tem problema nenhum, mas não pode editar. Esse modifier é o read-only. Então, se eu passar aqui, por exemplo, read-only level, eu vou conseguir chamar aqui sem problemas. Então, se eu botar aqui, ó, console log John level e salvar, reparem que ele passou aqui o level 80 sem problema nenhum, não deu erro nenhum. Mas se eu tentasse mudar o level dele, John level igual a 799, ele já diz, olha, não pode porque é uma propriedade que só pode ser lida, somente lida. Então, a gente não consegue alterar. E a propriedade que eu ainda não falei, mas que é implícita, é a propriedade public. O que é a public? É quando ela é pública, que é esse aqui. Ou seja, você pode fazer o que quiser. Você pode mudar o nome, você pode chamar o nome, você não tem nenhuma regra ali. Ele significa que ele é público, ou seja, ele é livre para você fazer o que você quiser com ele. Então, a gente tem aí esse public, tem o private e tem o read-only. Só tem mais um detalhezinho, mais um modifier, que é o protected. Protected. O que é o protected?
O protected é quando a gente consegue chamar a propriedade dentro da classe ou da classe que está estendendo a ela, sem problema nenhum, mas a gente não consegue chamar fora daquela classe. Então, por exemplo, eu tenho aqui o protected age, e eu estou chamando aqui, não, na real nem estou chamando, então, the player is this age and has... Então, reparem, eu consigo chamar aqui, o player tem a idade tal e tem o personagem tal, então olha só, ele consegue passar aqui, ó, o player John tem 45, tem o personagem John Mestre, etc. Então, apesar de ser protegida, eu consigo chamar pela classe que está estendida, mas se eu quisesse chamar essa propriedade age ou alterar do lado de fora, eu não conseguiria. Então, reparem que aqui, olha só, ele já tinha dado até um erro, porque ele falou que a propriedade age é protegida. Então, ele só pode ser acessado dentro da classe UserAccount ou das subclasses. Ele não consegue do lado de fora. Então, aqui ele já tinha até dado o erro no compilador, porque ele não permite isso. Então, se eu comentar aqui, nada, não dá nenhum erro, aqui ele funciona direitinho, não tivemos nenhum problema, mas isso aqui não pode, não é permitido. A gente não consegue chamar fora da classe ou da subclasse. Então, o protected, diferente do private, eles são bem parecidos na realidade, é que o private ele só permite dentro daquela classe mesmo. Então, se a propriedade age fosse privada aqui, não importa, eu não conseguiria chamar dentro do char account. Então, reparem, se eu botar private aqui, reparem que aqui, onde a gente tenta chamar o age, ele não deixa. Ele fala que não pode. Por quê? Porque ele só pode dentro daquela classe. Enquanto que o protected, ele permite com que seja naquela classe ou nas classes estendidas, certo? E aí agora só faltam 3 detalhezinhos, que são os accessors. O que são esses accessors? São os setters and getters. O que é o set and get? Bom, basicamente a gente tem esses dois métodos, que é o get e o set, onde a gente consegue pegar valores, propriedades dentro daquela nossa classe. Então, por exemplo, eu consigo criar aqui um getLevel, e esse getLevel vai retornar para mim um level. Opa, tudo errado aqui. This level, ok? Assim a gente já está retornando aí um level. Se eu quiser, eu posso chamar esse método aí. Ele só funciona um pouquinho diferente agora. Opa, o age aqui está protected, eu ainda não apaguei daqui, né? Aí ele está avisando do erro, não pode, só deixa eu apagar. Prontinho, tudo funcionando, nenhum erro. Como a gente usa então esse get aí para a gente poder ver aquele detalhe? Basta que eu passe aqui, ó, no caso foi do objeto do char account, né? Então a gente vai trabalhar com John. Eu vou pegar aqui um console log John. E aí reparem que a gente já tem aqui, ó, getLevel. Eu não preciso passar como função, na realidade ele vai dizer até que é errado, porque ele é um getLevel. Ele é como se fosse uma propriedade mesmo. É uma propriedade que te retorna um valor, qualquer coisa que você queira. Então, diferente de você pegar a propriedade, por exemplo, só .level, você pode fazer mudanças aqui dentro também da forma com que você queira. Então, no momento que chamar o getLevel, você pode criar, inclusive, alguma coisa, por exemplo, algum logger ou alguma regra de validação aqui dentro para que ele consiga pegar aquela informação. Então, se eu, por exemplo, botar aqui um console log, get, ok? Na hora que eu chamar esse getLevel, reparem o que vai acontecer. Ele manda o console log get e aí aqui o valor. Então, o nosso getter, ele funciona na hora que a gente chama como se fosse uma propriedade, mas ele na realidade é uma função com mais informações ali dentro. O outro, como eu falei, é o set, que como o nome diz, ele vai setar um valor. Então,
Digamos aí que a gente tem o setLevel, que recebe o level, que é um número, certo? E aí a gente pode definir essa informação. Então, this level, igual ao level passado, certo? Ele está dando aqui que eu não posso mudar o level, porque como eu tinha colocado aqui que era read only, eu só posso ler, eu não posso editar, né? Então a gente vai só remover aqui o read only por enquanto, ok? Então a gente já consegue editar também. Reparem que quando eu disse read only, ele só pode ser lido e não pode ser editado mesmo se estiver dentro da classe. Então esse é um detalhe bem importante. Então temos aí o nosso setLevel e aí a gente pode definir o nosso level. Então se eu vir aqui John setLevel, ele não funciona como uma função, como eu falei, assim como o get. A gente vai passar um igual e aí sim a gente vai passar o level. Por exemplo, 499. E reparem que agora, olha só, o level mudou. Agora o level é 499, a gente consegue definir esse valor. E por fim, a gente tem o Abstract Class. O que é o Abstract Class? Basicamente é uma classe abstrata, onde você não consegue criar objetos a partir dela. Então reparem que aqui o Will a gente consegue criar o objeto, né, de User Account, assim como a gente consegue com o John criar o objeto a partir de Char Account, porque são duas classes normais. Mas se eu, por exemplo, passar aqui na frente do User Account Abstract, eu estou dizendo que essa é uma classe abstrata. Ou seja, eu não posso criar objetos a partir dela, mas eu posso estender essa classe a partir dessa classe. Então reparem, o meu Char Account aqui funciona normal, eu consigo estender, mas se eu descer aqui embaixo, reparem que o meu Will aqui, ele diz que eu não consigo criar uma instância dessa classe abstrata. Então a classe abstrata é interessante quando a gente quer criar classes que são só modelos para outras classes, mas a gente não quer permitir que nada seja criado a partir dela. Então a gente consegue estender novas classes, mas a gente não consegue criar um novo objeto a partir dela. Então aqui, ó, reparem que ele não funciona, então tem que comentar para então poder compilar sem erros. Se eu deixar assim e tentar compilar, ele vai dar erro porque não permite. Então comentei aqui, funcionou sem problema nenhum. Então, gente, esses são os detalhes das classes, né? Tem bastante coisa. Só para a gente fazer um apanhado, então, para a gente criar classes, a gente usa a palavra class. É sempre ideal que a gente use o nome com a letra em maiúsculo. A gente define as propriedades dessa forma aqui, onde a gente pode utilizar os modifiers, onde a gente tem o public, o protected, o private, e a gente tinha também, aqui que eu tinha escrito, o read only, onde a gente tem propriedades que só podem ser lidas. Então, é assim que a gente consegue definir aí o nível de detalhamento das nossas propriedades, o nível de acesso dessas propriedades. A gente também consegue, através do construtor, passar aí os nossos valores, as nossas propriedades na criação dos objetos e fazer a extensão de diferentes métodos, tanto na nossa classe principal quanto na classe seguinte. A gente tem também os accessors, que são os getters and setters, onde a gente pode definir aí funções que vão retornar diferentes valores para a gente ou definir novos valores aí para as nossas propriedades. E de fim, a gente tem o Abstract Class, que como eu falei, são classes que a gente permite criá-las, estender a partir delas, mas a gente nunca consegue criar um objeto a partir dessa classe abstrata. É um assunto bem grande, deu bastante tempo nesse vídeo. Eu vou tentar dividir aí cada assunto, assim vocês conseguem acessar pedaço a pedaço, mas eu não tinha como quebrar em diferentes vídeos, porque eu acho que também ficaria muito confuso para vocês. Então é isso sobre classes. Nos próximos vídeos, então, a gente já vai começar a ver sobre interfaces.